Olá pessoal, olha nós aqui de novo com mais um vídeo, né? Falando sobre a palavra do Senhor, que é o trabalho muito importante na vida do cristão. Então, eu demorei muito a gravar outro vídeo, já tem uns 30 dias que eu botei o último vídeo. E hoje eu vim aqui falar um pouco sobre consagração. Porque ser cristão, para muitos é fácil, né? Você decide ser crente, procura uma igreja e vai para a igreja, né? Aí fica lá, você estuda com eles te ensinam um monte de coisa, é muito blá 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 blá, e depois te leva ao batismo, batizou, aí você fica naquela rotina, né? De ir para a igreja em todos os cultos, você tem que comparecer os cultos, tem que participar disso, participar daquilo, né? Aí vem as regras também, a doutrina da igreja, né? Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você vai aprendendo a lidar com a situação. Bom, a gente não pode fazer isso, a igreja diz que não pode fazer isso. Aí vai na Bíblia, olha, bom, tá certo, não pode fazer isso. Aí vamos que você, como você tem interesse de ser cristão e quer realmente parar de usar todas essas coisas que a igreja fala e também que a Bíblia diz, então você começa a deixar, mas você sempre sente que está faltando mais alguma coisa. E essa coisa chama-se consagração. Porque nós realmente, claro que enquanto você está na igreja ali, num processo de não perder culto, atender às regras da igreja, os mandamentos da Bíblia, você tem aquele interesse de fazer tudo isso. Mas no fundo, você sente que está faltando uma coisa. É porque, na verdade, o Pai Nosso diz que nós somos o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Então, para você ser o reino de Deus, você precisa imaginar você como uma casa dele. Porque Deus precisa de nós para habitar em nós, o Espírito de Deus. Ele precisa habitar em nós. E para habitar em nós, nós precisamos estar à altura de uma casa de Deus. Como você vai fazer uma casa para Deus, se você ler lá como Salomão fez a casa para Deus, lá o templo de Salomão, diz que nem barulho de quebra-pedra, essas coisas via na construção, porque eles faziam tudo lá, já pronto, e trazia e colocava, né? Encaixava cada pedra no seu lugar. Cada pedra tinha o seu lugar, que era para não fazer barulho na construção do templo. Esse templo foi consagrado com várias coisas, com vários, como é que fala? Com reverência, com cuidado, com amor, com aquele negócio, com pensamento. É casa de Deus, é casa de Deus. Então, durante o tempo que eu fui para a igreja, logo no começo, eu já fui com um pensamento que, para me receber o Espírito de Deus, eu precisava santificar o meu espírito, porque também nós temos um espírito que chama assim, fôlego de vida. O espírito que nos dá vida. Se você não é consagrado, se você não santifica você mesmo, o seu espírito não é santo. Você não tem o Espírito Santo porque você não santifica esse espírito que habita em você. Então, nesse processo que eu fui para a igreja, e eu via que tinha regra, mais regra, e regra, mais regra, e regra sobre regra, mas eu via que com esse tanto de regra, estava faltando a mais importante, que era eu me santificar para receber o Espírito de Deus. Porque o cristão, ele precisa do Espírito de Deus para guiar ele, para ensinar mais ainda. Porque se você não tem o Espírito de Deus, você não aprende 100% as coisas da Bíblia, as coisas da igreja, a cerimônia, as regras sobre regras, você não leva muito a sério isso. Então, antes de ir para a igreja, eu comecei a imaginar, que eu acho que foi Deus que me deu, essa sabedoria, porque eu não sabia. Eu sabia que a pessoa fala assim, fulano tem o Espírito Santo? Não sei, ele diz que tem o Espírito Santo. Se você, independente se você tem o Espírito de Deus ou não, se você se santifica, evitando de comer coisas que a Bíblia fala para não comer, que está lá em Levítico capítulo 11, e também em Deuteronômio capítulo 14, fala sobre o que você deve comer e o que não deve comer.
E no final do capítulo, Deus fala assim: vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, quando eu li essa coisa, mesmo antes de ir para a igreja, eu li essas coisas e eu fiquei pensando: como seremos santos porque Ele é santo? Se Deus é muito mais santo, como é que nós podemos ser santos igual a Deus? De modo nenhum não podemos ser santos igual a Deus, porque Deus é muito mais santo, porque nós vivemos no mundo do pecado. Mas aí eu descobri que para nós ter a presença dele na nossa vida, nós precisamos ser santos, porque senão o pecado não suporta a santidade, porque o pecado é trevas e a santidade é luz. Se você está em trevas, você está em pecado. Vamos supor a comparação: o pecado é trevas, mas se a luz, se as trevas, se aparece uma luz, geralmente, tipo assim, ó, tá escuro. Aí vamos supor que estou em pecado aqui, ó. Aí eu vou e encontro com a santidade. Aí vem a claridade. Então as trevas somem. As trevas não suportam a luz. Como também o pecado não suporta a santidade. Então, para você ter realmente Deus na sua vida, o Espírito de Deus na sua vida, que Ele é santo, para você ter o Espírito Santo, você precisa santificar o Espírito que está em você. Aí você fala assim: mas como é que eu faço isso? Você faz isso deixando de comer, realmente lendo a Bíblia, que é a Bíblia que vai te ensinar como é que você santifica. Primeiro, você tem que estar conforme as leis da Bíblia, os mandamentos que a Bíblia ensina, né? Além dos mandamentos que a Bíblia ensina, aí vem aquele negócio de você procurar ser justo nos seus negócios. Pagar sempre aquilo que você comprou, pagar suas dívidas, tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Se você gosta de ser tratado bem, então trata as pessoas bem, né? Você vê alguém com fome, você gostaria de estar com fome? Se você não gostaria de estar com fome, então você vai fazer com que aquela pessoa alimenta pensando em você. Se eu estivesse com fome, eu gostaria que essa pessoa me alimentasse, então eu vou procurar alimentar ela. Você vai fazer alguma coisa para alimentar aquela pessoa porque você quer ser justo com você mesmo. Não é nem com essa pessoa, mas você sendo justo com você pensa, botando aquela pessoa como fosse você. Você imagina assim: se essa pessoa fosse eu queria que eu no lugar dela, queria que eu alimentasse ela. Então você procura fazer essas coisas, você procura sempre ajudar o próximo, você procura fazer as coisas certas, você procura cumprir o que você fala. Se você fala para alguém: amanhã eu vou na sua casa, amanhã você tem que estar lá. É melhor não falar se você não vai. Se você falar assim: tal dia, se assim, eu vou fazer isso, isso e isso, então você vai ter que fazer. E chama assim, você se santificar, porque você está procurando ser justo. Além de você procurar ser justo, porque é difícil, nós somos pecadores, mas tem que procurar. Aí vem a santificação. A santificação é você deixar de comer demais do limite, né? Porque o Espírito Santo não aceita como é que fala? Um guto, né? Guto que fala, que come muito, né? Então, temos que aprender a regular a nossa alimentação, começar o limite, a quantidade que o nosso corpo precisa, não comer exageradamente e procurar na Bíblia a santificação, como diz em Hebreus 12:14. Seguir a paz e a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Então, se Hebreus fala que sem a santificação você nunca verá a Deus, então nenhum crente pode ser salvo sem a santificação. Antigamente, há algum tempo atrás, eu dizia que tem dois tipos de salvo. Tem um salvo que é santo e tem um salvo que é justo. Mas eu descobri não, que a Bíblia diz que pode ser que o que não é santo vai ser salvo, mas não vai ver Deus. Então é estranho, eu não sei explicar bem. Mas agora eu já sei que todos têm que ser santos. Porque a Bíblia diz em Hebreus 12, capítulo 12, verso 14, para nós seguir a paz e a santificação, pela qual ninguém, se não tiver, ninguém verá a Deus. E em Levítico, capítulo 11, versículo 45, diz: sereis santos, porque eu sou santo. Em outra parte, o Pai Nosso diz o seguinte, o Pai Nosso diz assim:
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, quer dizer, nós somos o reino de Deus, porque o Espírito de Deus quer habitar em você. Ele quer transformar você numa casa. Quando Jesus falou assim, destrói esse templo e em 3 dias eu reconstruirei, ele não estava falando do templo de Salomão, mas ele estava falando de si próprio, do corpo dele. Então ele chamou o corpo dele de templo, mas ele quis dizer o seguinte, que Deus habitava nele. Quando Jesus disse para eles também, Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse, vós estáis comigo a todo tempo e ainda diz para mim, mostra-me o Pai? Não sabeis que eu e o Pai somos um, e quem vê a mim vê o Pai? Então, quando Jesus falou isso, ele quis dizer que o Espírito Santo do Pai, o Espírito do Pai habita nele, porque o Pai é o Espírito. O Pai é Espírito. E importa que nós vivemos em Espírito. Como é que nós vivemos em Espírito? Vivemos com o Espírito do Pai. E se o Espírito do Pai é santo, nenhum de nós, sem ser santo, podemos viver com o Espírito do Pai. Por isso que tem a consagração para que você se santifique. Se você não se consagrar, através da consagração vem a santificação. Quando você se consagra, você está se santificando para receber o Espírito de Deus. E se você se santifica seguindo a verdade, seguindo a paz, como diz Hebreus 12, 14, seguir a paz. Se você segue a paz, você realmente está buscando a santificação. Porque quando você se santifica, você procura paz, você evita briga com todo mundo, você evita constrangimento, evita magoar alguém, você evita ser magoado, você foge de briga, você foge de encrenca, você foge de confusão, você foge daquilo que te traz o desespero, ou a preocupação, ou a agitação, você foge de tudo isso. Então isso chama assim consagração. Você quer consagrar, você quer ter paz, e nesse caso você vai conseguir também a santificação. E que você consegue a santificação em oração, guardando os mandamentos de Deus, automaticamente você está invocando a Deus para você, invocando o Espírito Santo para habitar na sua vida e fazer as obras. Porque nós mesmos, pecadores, nós não temos como fazer as obras. Mas quem faz as obras é o Espírito Santo. Se você faz tudo isso aí, se consagra e se santifica e recebe o Espírito Santo, ele vai trabalhar em você para você ficar melhor, para te preparar para você habitar no céu, viver no céu futuramente. E além disso, ele também vai trabalhar em você para preparar outros ficar igual você está ficando. Até você se tornará um perfeito. Ele vai trabalhar em você como um ourivo trabalha na pedra. O cara que lapida uma pedra, ele vai lapidando, vai lapidando, vai lapidando, até aquela pedra fica no ponto certo de um brilhante. Assim é o Espírito Santo em você. Quando você busca a santificação, o Espírito Santo, nosso Senhor, ele trabalha em você, vai trabalhando em você e vai te moldando. Aquele professor que é praticamente um pai, né? Que é só o pai, o único professor que pode ensinar você todas as coisas para você se tornar perfeito, como um homem de bem, é um professor pai. Aquele pai que está com você o tempo todo, te ensinando, te mostrando, te educando, te corrigindo, te elogiando, aquele negócio todo, né? O processo de um pai é o processo do Espírito Santo na tua vida, quando você busca a paz e a santificação. Através disso você vai ver Deus, vai habitar com Deus e vai ver Ele. Então essa é a nossa santificação, essa é a nossa consagração que nós temos que fazer todo dia. E o conselho que eu dou é que você estude a Bíblia, porque só nela tem toda a verdade para você fazer tudo que eu estou te falando. Existem muitas outras coisas que eu poderia falar, mas seria um vídeo grande. Nem todo mundo gosta de vídeo grande. Mas no processo de estar sempre gravando vídeo, eu vou estar sempre gravando vídeo sobre a consagração, falando sobre essas palavras que eu falei e outras também que nos levam a aprender mais sobre a santificação. A palavra principal é essa: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Essa foi a palavra que Jesus disse, pediu a Deus para fazer com os discípulos, para Deus santificar os discípulos na verdade. A verdade é Jesus Cristo, a verdade é a palavra dele, a Bíblia.
A verdade visível é a Bíblia. Se você tem a Bíblia e lê a Bíblia constantemente, direto, eu leio 7 vezes no dia. E eu não leio mais porque eu fico enfadado, né? Mas se pudesse ler mais é bom. Então, você começa do começo da Bíblia, vai ter no final, quando terminar, começa de novo, no começo vai ter o final. Não importa se vai ser 20 ou 30 ou 40 ou 50 vezes que você vai ler a Bíblia toda. Mas quanto mais você lê, ainda é pouco, porque você está buscando santificação. E a Bíblia é a palavra do Espírito Santo falando com você. Então, e Jesus e o Senhor diz, sede santo, porque eu sou santo. E Hebreus 12, 14 diz, segui a paz e a santificação, pela qual, se você não tiver, jamais verá a Deus. Mas seguir a paz e a santificação, pela qual você verá a Deus. Então essa é a palavra de hoje sobre santificação. Vamos nos santificar, santificar a nossa vida, estudando a palavra de Deus, andando honesto, fazendo as coisas certinho, ajudando o próximo e buscando em oração sempre a presença do Santo Espírito, porque Ele está disponível e está do teu lado, querendo que você faça isso pela habitar em você. Deus abençoe a todos, vamos orar rapidinho. Maravilhoso Deus, graças te damos, Senhor, porque o Espírito Santo tem trabalhado em nossa vida para nos guiar e nos salvar, nos livrar do mal e nos preparar para o Senhor. Nós te agradecemos e pedimos que sempre esteja conosco, que nos oriente e nos ensina o caminho da santidade. Nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a todos. Você que assistiu o vídeo e gostou, dá aí o seu like. E se você não é inscrito, inscreve no canal para que nós possamos crescer mais na pregação do Evangelho.